Olá, o canal Educação e Business, mais uma vez com vocês. E em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, vamos realizar a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. E olha só, antes da entrevista, o Unifia tem um importante recado para você. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. São os mais variados cursos na área de gestão, saúde e humanas. Acesse unisep.pe/veste ou nos contate através do telefone 19 3907 9870. Legislações e esforços no sentido de gerar equilíbrio na vida em sociedade. Por muitas vezes, pensamentos e atitudes que destoam do aceitável, colocando barreiras na consolidação de uma vida justa e equilibrada. Direitos humanos e política. Silvia Forato, bem-vinda de volta ao canal Educação e Business. Muito obrigada pelo convite, Giovanni. Muito obrigada à Unifia também pelo convite. É um prazer estar aqui na universidade da nossa cidade para debater os mais diversos assuntos com a população e com você também. Muito bem, Silvia. Muito obrigado. Silvia, vamos começar com a questão dos direitos humanos. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Como que você vê a atuação do mundo político internacional a respeito desses três temas? Olha, Giovanni, eu acredito que a gente tem avançado no que se refere aos direitos humanos desde a nossa Segunda Guerra Mundial, né? Por conta do Holocausto e da violência que essa guerra resultou, a gente teve um importante passo para a nossa sociedade, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração, ela garante esses três direitos que você coloca, e principalmente o direito à vida, e ela garante que todo ser humano, por mais redundante que possa parecer, tem os seus direitos de ser humano garantidos. Só que quando a gente vai olhando o avançar da história, a gente percebe que os direitos humanos não é algo que do dia para a noite acontecem e são conquistados, né? Não é porque existe uma Declaração Universal dos Direitos Humanos que esses direitos de fato acontecem, que esses direitos de fato são vividos pela população. Porque os direitos humanos, eles são construídos. E aí a gente observa o contexto atual, a gente está vivendo um momento de grande conflito Israel-Palestina, por exemplo, onde vale lembrar que é um conflito territorial, a gente muitas vezes acha que é religioso, mas é territorial, que vem se arrastando ali desde o final da Segunda Guerra, desde o final da década de 40, e a gente vê essa violência enorme, bombardeios, desrespeito à vida, à liberdade, e nada se resolve, né? A gente vê grandes potências envolvidas com esses conflitos e nada se resolve. A gente olha para o Brasil, massacres acontecendo, desigualdade social por todo lado e nada se resolve. Então, eu acho importante a gente refletir que os direitos humanos, eles são resultados de uma construção. Diariamente, a gente tem que estar lutando por esses direitos, né? Não é porque existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita lá na ONU, que está tudo resolvido, está tudo bem. Não adianta isso estar institucionalizado, estar no papel, e a gente não regulamentar, a gente não fazer disso a nossa vida, o nosso dia a dia, e os governantes globais não colocarem isso em prática também, né? Silvia, fazendo uma análise da questão da política e dos direitos humanos, em cima desses dois pontos eu vou te fazer uma pergunta. Existe fraternidade na política brasileira de uma forma geral? Olha, eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra fraternidade, mas eu penso no republicanismo, em relações democráticas. Eu acho que quando a gente pensa em Brasil, principalmente com o retorno da democracia no final da década de 80, nós tivemos momentos, sim, de republicanismo. Eu pego como exemplo o velório da antropóloga Ruth Cardoso, que era a esposa do Fernando Henrique. O Lula, que era o principal, né, opositor político do Fernando Henrique, estava no velório, ficou ali, deu um apoio para o presidente Fernando Henrique. E quando a esposa do Lula faleceu, o Fernando Henrique teve a mesma atitude. Então, mesmo sendo oponentes políticos, né, com ideias divergentes, com debates acalorados, eles, num momento de fragilidade, num momento de problema, eles se aproximaram e tiveram ali uma troca fraterna. Mas o problema é que quando a gente chega num momento de crise, alguns pensamentos extremos, radicais, talvez neofascistas, eles crescem, né? Existia já aquele pensamento, aquele pequeno grupinho que tinha um pensamento
mais violento, agressivo, mas quando a gente não está no tempo de crise, esse grupinho fica quietinho. Quando a gente chega num contexto de crise, como a gente tem vivido no Brasil ali, depois de 2015, a partir de 2015, na verdade 2016, esses grupos mais violentos ganharam vozes. E aí, eu particularmente tenho um tempo que já não vejo muito essa ideia de fraternidade, de republicanismo dentro da política brasileira. Então eu acredito que tem uma relação muito próxima entre momentos de crise e esse sentimento. Em momentos que a gente não está vivendo uma crise extrema do nosso sistema político, do nosso sistema econômico, esse tipo de atitude acontece. A gente tem trocas fraternas, a gente tem um republicanismo imperando ali. Mas quando a crise chega, esses pequenos grupos mais violentos, eles acabam tendo um discurso que se sobressai. E aí essa fraternidade é deixada de lado. Silvia, você acha que existe um caminho para esse republicanismo que você coloca, ou para essa troca fraterna, como você também coloca? E qual seria o melhor caminho para a gente atingir um ponto máximo de vida em sociedade com esses dois aspectos em pauta? Bom, eu acho que a democracia é a base de tudo. A gente precisa se pautar num regime democrático. Porque se a gente não tem esse respeito às ideias diferentes, esse respeito às opiniões diferentes, a gente não consegue construir mais nada. Eu acho que ali é o começo do fim, né? Então eu acredito que o principal caminho para a construção de uma sociedade mais justa, para a construção de uma sociedade que mantenha boas relações entre as pessoas, relações saudáveis, a gente precisa necessariamente de democracia. A gente precisa desse respeito mútuo, a gente precisa sim debater ideias, precisamos sim de opiniões diferentes, que elas sejam colocadas para o debate até de forma acalorada às vezes, mas sempre respeitando o outro como ser humano. A partir do momento que eu retiro a humanidade do outro, e aí a gente volta até para a ideia inicial dos direitos humanos, que eu falei que podia ficar redundante, mas é o que acontece, né? A humanidade das pessoas é muitas vezes retirada. Então, quando a gente retira essa humanidade do outro, a gente já perdeu a democracia, a gente perdeu a estabilidade social. Então, para mim, o único caminho possível é a democracia. Muito bem. Silvia, por falar em democracia, nós temos um governo federal aí atuante, né? Como é que você vê a atuação desse atual governo federal em relação a essa questão dos direitos humanos? Bom, é complicado porque a gente teve o atual presidente já em campanha e durante inclusive a sua vida parlamentar com discursos homofóbicos, com discursos machistas, né? Quando ele diz que mulheres têm que receber menos porque engravidam ou que a filha foi fruto de uma fraquejada, posicionamentos racistas, principalmente em relação à comunidade quilombola, e isso quando ele chega à presidência da República e continua tendo essas atitudes, não é uma surpresa, porque a vida toda dele como parlamentar e em campanha foi com esses discursos. Ele se constrói a partir desse tipo de discurso, né, de encontrar culpados para a crise que a gente está vivendo. E quem são os culpados? As mulheres, os pobres, os negros, os nordestinos, os homossexuais. Então ele se pauta nesse discurso que é totalmente anti-direitos humanos. E antidemocrático também, né? Porque eu acho que o modus operandi é muito parecido com o que a gente vê, inclusive, nos Estados Unidos, né? Recentemente, a gente teve aquela crise no Capitólio, aqueles atentados no Capitólio, que eram grupos ali, apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que não aceitavam o resultado das eleições. E aí, a gente tem como resultado a morte, inclusive, de uma pessoa, uma vítima fatal. E aqui no Brasil a gente percebe que o atual presidente ele tem essa postura, né? Quando ele coloca, se os votos não forem impressos, eu não aceito a eleição. Só que aí é até contraditório, porque ele foi eleito na última eleição pelo voto eletrônico e todas as outras que eram de voto eletrônico, ele foi eleito também, né? Ele é parlamentar desde a volta da democracia para o Brasil. Então ele foi eleito por voto de papel, ele foi eleito por voto eletrônico e foi eleito presidente por voto eletrônico. Então, é um contrassenso ele dizer que se o voto for eletrônico, ele não aceita o próximo presidente eleito. Isso é um ataque à democracia. Isso é fazer a mesma coisa que o Trump fez, você instigar a população a se revoltar contra um processo democrático que é a eleição. Então, eu não consigo ver uma atuação em prol dos direitos humanos. Pelo contrário, eu acho que o discurso que estrutura o governo federal hoje, e mesmo as cadeiras ali, os ministros, é o discurso pautado no contrário dos direitos humanos. É o discurso de retirada de humanidade de vários grupos
que fogem à norma que eles acreditam que seja o padrão. Por falar em Donald Trump, né, houve muito debate sobre a questão da construção do muro na divisa com o México, né? Como é que você vê a postura de um líder de um país tão importante para a humanidade, né? No sentido de construir um muro para que pessoas necessitadas, de repente, não avancem ali para o território americano. Como é que você analisa essa questão, Silvia? Olha, eu já começo partindo do princípio de que nenhum ser humano é ilegal, né? Ele está ilegal, não existe isso, nenhum ser humano é ilegal. E a opinião de um país tão grande como os Estados Unidos, ela é fundamental, porque ela dita regras, né? A gente está falando de um país que é hegemônico do ponto de vista militar, que é hegemônico do ponto de vista político e que é hegemônico no ponto de vista cultural. Então ele exerce uma influência no mundo todo. E aí quando eu tenho o maior líder dessa nação dizendo que vai aumentar os muros, que não vai permitir a entrada de imigrantes, sendo que a gente vive um contexto global de muita desigualdade, quando ele teve aquele episódio também de separar as crianças dos seus familiares, né, que as crianças ficaram em jaulas. Então, quando ele toma esse tipo de atitude, é muito danoso para o resto do mundo, porque isso, vamos dizer, cria tendências, né? Esse discurso, ele se reverbera por todo mundo e ele cria vários focos de disseminação desse tipo de ideia, que é prejudicial, né? Existe essa falsa ideia de que imigrantes chegam e trazem crise. Imigrantes chegam e roubam o emprego do cidadão local. Isso não é verdade, né? Quando a gente pensa no desemprego é estrutural. A gente vive num sistema econômico onde, inclusive, o desemprego é uma das estratégias, né? A gente tem, por exemplo, o exército de reserva. Uma empresa, ela consegue explorar o seu funcionário porque tem mais 14 milhões ali atrás na fila querendo aquele emprego. Então, se você começar a exigir muito, eu te mando embora e vai ter um monte de gente porque está passando fome, porque não tem dinheiro para nada, que vai querer ocupar a sua vaga. Então, a gente está culpando os imigrantes de um problema que é estrutural, que é um problema que vai além dessas relações menores, por assim dizer, né? Silvia, enquanto país, Brasil, nós somos um país que sofre com muitos problemas sociais. E é claro que a ajuda humanitária global ela é muito importante, né? Inclusive, eu entendo que o Brasil pode e deve fazer isso na medida de suas possibilidades. Mas o Brasil, sendo um país com inúmeros problemas sociais, como é que você vê essa ajuda humanitária de uma forma equilibrada, para que as pessoas que aqui venham consigam realmente ter uma ajuda e um apoio, e aqueles que aqui estão, que são cidadãos dessa terra, também consigam ter uma vida digna? Eu acho que a possibilidade é políticas públicas para ambos, né? Sem uma diferenciação. É claro que a gente precisa adaptar uma coisa ou outra quando a gente pensa nos imigrantes, principalmente quando eles não falam a língua do país que eles estão chegando. Mas eu acredito que se a gente oferece oportunidades para todos eles, a gente consegue caminhar. Se a gente garante saúde de qualidade, se a gente garante educação de qualidade, se a gente garante uma oferta de empregos interessante, né? Se a gente consegue fazer a economia girar e conseguir apresentar possibilidades de emprego, de investimento e crescimento para essas pessoas, a gente consegue encaixar todo mundo. Eu não acho que um tire do outro. Acho que as políticas públicas ela pode abranger todos os seres humanos que estão habitando aquele território. Você entende que a nível de legislação tem que haver algum ajuste para que essas pessoas possam ser melhor atendidas, tanto relacionadas à ajuda humanitária como os próprios brasileiros? Sim, eu acho que é fundamental que logo na fronteira você tenha uma adequação dos documentos, você consiga dar um caminho, uma orientação para aquelas pessoas, né? Isso por muito tempo foi feito em algumas fronteiras do Brasil. Esse acolhimento, ele hoje já não é, até pelo contexto de crise pandêmica que a gente está vivendo, ele não acontece mais da mesma forma, mas existiam esses polos espalhados em lugares estratégicos, principalmente na região norte, onde havia uma grande entrada de imigrantes e ali já se fazia toda uma orientação. Então, olha, você precisa de um documento assim, um documento assado, para você buscar emprego, então vamos já fazer uma carteira de trabalho, vamos dar o caminho para essas pessoas, né? Inseri-las de fato na sociedade, para que elas consigam ter acesso às políticas públicas, porque você sem um documento, sem uma documentação, você está inserido na burocracia do Estado, você não tem acesso às políticas públicas e toda a assessoria que você tem direito, né? Muito bem. Silvia, a cor da pele pouco importa, porque o que mais vale é a vida que está ali presente.
mas a gente tem ainda no mundo pessoas com um pensamento racista. Como é que você vê essa questão do racismo? E, claro, associando a questão dos direitos humanos, como é que a gente vai conseguir vencer essa coisa horrenda que é o racismo? Então, o racismo é complicadíssimo porque ele está inserido de maneira muito intensa na estrutura do Brasil, né? A gente vem de um país que foi praticamente o último a erradicar, acabar com a escravidão, e isso está muito inserido no dia a dia das pessoas, porque o racismo no Brasil, ele não é, em vários países que passaram pelo processo de escravidão, como por exemplo os Estados Unidos, ele não é simplesmente o xingar uma pessoa, deixar de contratar uma pessoa pelo simples fato de ser uma pessoa preta, ele vai além, ele está no subconsciente. E aí quando a gente olha para os números do Brasil, a gente se assusta muito, porque, por exemplo, enquanto o feminicídio de mulheres brancas diminuiu, de mulheres negras aumentou. Quando a gente olha a população carcerária brasileira, maioria negro. Quando a gente olha os moradores de comunidade, de favelas, maioria negro. Então a gente percebe que não é algo explícito só na sociedade, né? A gente está falando de uma estrutura mesmo, de algo implícito que está na raiz da formação brasileira, né? Que é óbvio que isso é errado, mas isso é uma das bases que acabou construindo a sociedade brasileira. Então por isso que é tão difícil de combater e muitas vezes as pessoas brancas não conseguem nem perceber que aquilo é um caso de racismo, porque está tão inserido no subconsciente, está tão inserido na vida cotidiana, nos espaços, nos corpos, que as pessoas não percebem. Ele passa batido. E aí, para combater, é muito, muito mais difícil do que só uma campanha de conscientização, por exemplo. Por isso que eu, particularmente, defendo muito a política de cotas, porque é o momento que você inverte essa situação. Então, se você não tem nenhum representante médico, negro, por exemplo, ou poucos, porque a gente está falando de uma carreira que sempre foi elitizada, você vai inserir negros nessa carreira. Ah, você não tem tantos negros como jornalistas, então você vai com as cotas, você consegue inserir negros nessa carreira. E aí para aquela criança, a gente entra numa outra questão, né? Aquela criança que observa a jornalista negra no Jornal Nacional, ela fala, poxa, eu posso chegar lá. Tem uma pessoa muito parecida comigo no Jornal Nacional, eu posso chegar lá. E isso muda a consciência das pessoas, e isso, claro, num processo lento, gradativo, consegue aí reduzindo essa estrutura tão fixa que tem raízes tão profundas aqui no Brasil. A lei de 2003, que eu não me recordo o número, ela institui nas escolas a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura de África. Só que qual é o problema, né? Essa lei foi sancionada em 2003 e até hoje a gente não tem uma efetividade de fato dela, porque é preciso alterar currículo de curso, é preciso inserir muita coisa, e são coisas que levam tempo. Até você formar uma geração de professores que teve isso mais ou menos, mas teve isso na escola, e aí foi para a faculdade, teve isso no currículo da faculdade, isso vai muito tempo, né? Então, mesmo a lei sendo de 2003, a gente ainda está caminhando. Eu mesmo não tive esse componente na escola. Então, e sou de uma geração relativamente nova de professores, então vai muito tempo, né? Infelizmente, são transformações, é um processo muito lento de transformação. Silvia, você não acha que as punições são muito leves no Brasil para essas atitudes aí relacionadas ao racismo? Como que você vê, de repente, a contribuição de uma legislação mais dura para atitudes racistas? Eu acho que é importante que haja uma legislação mais dura para esse tipo de atitude, porque realmente é gravíssimo, como eu falei, algo que está enraizado, é algo muito forte e que dita situações que retiram direitos humanos de muita gente. Mas eu acho que no Brasil a gente tem um problema tão grande de justiça, ou da falta de, que muitas vezes a gente coloca as punições, isso de novo, né? Tá na legislação, tá regulamentado, e aí? Não flui. Na prática não acontece. Hoje a gente tem leis antirracistas que poderiam até ser mais duras, só que mesmo não sendo tão duras, elas já não acontecem, né? A gente já percebe que muito racismo passa no dia a dia e vai. Ainda é muito difícil de conseguir atingir de fato e transformar com essas punições, porque elas não acontecem na maioria das vezes, né? Você acha que com relação ao racismo nós podemos estar beirando ou até estar em uma situação de banalização do tema? Você acha que a gente está próximo disso? Sim?
Eu acho que sim, porque por ser algo que está inserido muito mais no nosso subconsciente até do que nas palavras em si, porque vamos combinar, né? Existem pessoas que fazem ofensas verbais, existem, mas a maioria dos casos de racismo, eles são velados, né? Eles estão ali nas entrelinhas do cotidiano, né? Então, por conta disso, às vezes se banaliza, porque já é algo que está numa ideia no inconsciente, que é algo que já está na estrutura, que já está há tanto tempo, né? A gente normaliza, a gente acha, mas tudo bem. E com as mortes de pessoas pretas isso acontece muito. A gente vê o índice de jovens negros assassinados é muito maior do que o índice de jovens negros brancos. E aí parece que há uma banalização, né? Se um jovem ou uma criança negra morre, é uma coisa. Agora, uma criança branca, todo mundo se choca, todo mundo faz campanha, todo mundo busca as motivações. O sentimento com que a população recebe a informação é muito diferente, né? Eu acredito que isso tem mudado. A gente viu o caso do menino Miguel, que caiu do apartamento, que estava na casa da patroa, a mãe foi passear com a mãe era empregada, foi passear com o cachorro, o menino caiu, né? Essa tragédia. E eu acho que ali foi um sinal de que as coisas, a mobilização das pessoas, acho que foi um sinal de que talvez estejamos melhorando no sentido de que muita gente se chocou com essa tragédia, né? Talvez há 20, 30 anos atrás nem fosse notícia. É trágico, os meninos negros ainda morrem dessa forma, em tragédias, desaparecem muitas vezes. A gente tem o caso dos 3 meninos do Rio que desapareceram e até agora não se tem notícias, não se tem corpo. Então eu acho que existe uma banalização sim nesse sentido, que muitas vezes até nos Estados Unidos, né, a grande frase foi Black Lives Matter, né, as vidas negras importam. E acho que isso diz muito sobre essa banalização, que muitas vezes as vidas dos pretos e pretas não importam para a sociedade, né? Vale menos do que a vida de brancos. Por uma vida sem racismo, não é, Silvia? Por uma vida que entenda que todos somos da mesma espécie e somos iguais, independente da cor da pele, né? Por respeito às pessoas. E por falar em respeito, Silvia, né? E por falar em liberdade, em direito, né? Em as pessoas serem do jeito que querem ser, a questão da homofobia, como que você enxerga essa questão na nossa sociedade moderna? E como combater esse aspecto? Olha, eu acho que a homofobia, assim como o machismo, ela é parte de uma outra estrutura da nossa sociedade, que é o patriarcado, que é uma estrutura que sustenta, né, nossas questões econômicas, políticas e sociais, né? A gente consegue visualizar que é uma estrutura quando a gente observa a Câmara de Amparo ou o Parlamento, qualquer lugar, qualquer ambiente político, a gente percebe a falta dessas pessoas, né? A falta de negros, a falta de mulheres, a falta de homossexuais, né? Da comunidade LGBTQIA+. E essas pessoas não estão ali por quê? Elas não estão ali porque esse direito muitas vezes é tirado delas, né? É um espaço que sempre foi predominantemente masculino, branco, homens de meia idade, e então muitas vezes essas pessoas foram tiradas do jogo. E é algo tão forte que se expressa dessa maneira, né? A homofobia não está só no xingamento, assim como o racismo. Não está só ali no apontamento de dedo, na exclusão de alguém pela sua orientação sexual, mas ela está nesses pormenores, ela está nessa raiz, ela está nessa estrutura, está no subconsciente. E aí quando a gente pensa no combate, eu acho que é uma linha próxima aí da ideia que a gente colocou na questão do racismo, que é de você inserir essas pessoas nesses espaços. Então, ter um representante público da comunidade LGBTQIA+, um professor LGBTQIA+, que essas pessoas sejam referências para as outras, né? E aí você consegue colocar isso como uma situação que é normal, que é totalmente normal. Orientações sexuais diferentes é algo normal, né? Transsexualidade é normal. A gente visualiza isso, até que se a gente for para uma conversa mais para o biológico, a gente visualiza isso em outras espécies também, é algo totalmente normal. Mas nós criamos aí regras e padrões de exclusão que querem dizer que não é normal, que não é natural, mas é. Então, para a gente inserir essa ideia de normalidade em relação à comunidade LGBTQIA+, eu acho que o segredo é colocar essas pessoas em evidência, é mostrar que essas pessoas existem, é mostrar que essas pessoas, elas exercem empregos, elas trabalham. Quando a gente olha uma mulher trans aqui no Brasil, Giovanni, a expectativa de vida dela é de 35 anos. Então é um absurdo, é um ataque violentíssimo aos direitos humanos dessa pessoa, que ela tenha como expectativa de vida 35 anos. E quando você tem uma mulher trans num cargo interessante numa empresa, quando você tem uma mulher trans
sendo representada na Câmara Municipal, como é o caso de Araraquara, por exemplo, que tem uma mulher, a Filipa, uma mulher trans incrível, como vereadora, você mostra que essas pessoas existem e que essas pessoas são pessoas importantes e que constroem uma sociedade melhor e que estão ali, que estão vivas e estão executando tarefas. Então você torna essas pessoas referência. E aí você passa a vê-las como pessoas normais que são, né? Todos têm o direito de serem o que quiserem, respeitando as leis, é claro. Isso serve para todos, independente da sua opção e da sua orientação sexual. E todos têm o direito à liberdade, como a gente falou aqui no começo da entrevista. Todos temos o direito de sermos felizes. E claro que precisamos viver bem em sociedade para que haja um equilíbrio nisso tudo. Um desequilíbrio muito grande hoje existente, Silvia, é com relação à violência contra a mulher. Vamos falar um pouquinho de feminicídio. Muitos casos recentes de feminicídio, principalmente aqui na nossa região, né, na região de Campinas como um todo, né, incluindo aqui a região do Circuito das Águas. Né. O que está sendo feito, Silvia, na prática, na política local, aí você, né, com a sua atuação como vereador, inclusive, para combater esse tipo de violência contra a mulher? Então, no último dia 8 de março, eu propus na Câmara Municipal um projeto para inserção de conceitos básicos da Lei Maria da Penha nas escolas, para que desde crianças os nossos munícipes eles compreendam a importância da denúncia, eles compreendam a importância e o quão grande foi o passo na construção da Lei Maria da Penha para combater a violência contra a mulher. A gente votou, foi unânime, todos os vereadores votaram a favor a esse projeto. Ele agora está com veto da prefeitura, porque a prefeitura alegou que ele pode gerar gastos, então ele foi vetado, infelizmente, mas a gente vai tentar ainda conversar isso melhor na Câmara para que esse projeto seja de fato efetivado aqui na cidade, né? Que exista a construção de uma organização, uma cartilha, para que isso seja passado para as professoras da rede municipal e que elas coloquem isso na grade curricular mesmo, no dia a dia, no cotidiano das crianças da rede municipal, para que desde pequenas elas tenham um domínio, elas conheçam, compreendam a Lei Maria da Penha e saibam que elas têm sim direitos ali e que elas podem lutar por esses direitos principalmente. Um outro projeto que está sendo votado, que é o projeto do vereador Conrado, que é a formação de um cadastro das mulheres que passaram por violência aqui na cidade. Infelizmente, é muito difícil da gente conseguir esse tipo de informação. E a gente sabe que política pública a gente só desenvolve tendo informação, tendo informações prévias. Então, ele propõe a criação de um cadastro, o CAVID, que registraria as denúncias, registraria o que aconteceu com essas mulheres para que se possam efetuar depois políticas públicas voltadas para esse problema, né? Para solucionar esse problema da violência contra a mulher. Silvia, nós temos aí a medida protetiva, né, para proteger a mulher contra a violência. Na grande maioria das vezes não funciona. E uma outra questão associada a isso é o atendimento rápido da polícia. Né? A gente sabe de denúncias correntes onde o atendimento é muito demorado e às vezes fica tarde demais nessa questão. O que você acha que pode melhorar nesse processo para que o pior seja evitado? Bom, o primeiro ponto é que a gente dê uma formação intensa e profunda para esses agentes, né? Para esses servidores públicos que atendem esses casos, porque é um atendimento muito específico. É diferente você atender uma mulher que está sofrendo violência e você atender, por exemplo, uma denúncia de roubo ou de qualquer outro tipo de crime e violência. É uma violência muito específica. Então, eu acredito que tem que ter um treinamento muito, muito intenso, muito específico, sério, desses agentes, para que eles saibam a melhor maneira de agir. E, inclusive, que haja uma especialização, né, Giovanni? Que a gente tenha, por exemplo, uma delegacia da mulher, que a gente tenha um grupo específico dentro dos agentes de segurança só voltados para atender esse tipo de ocorrência. Um número específico para esse tipo de ocorrência aqui no município, que o atendimento seja direcionado, porque quando você atende uma mulher que está sofrendo violência, você precisa, muitas vezes, da ideia do acolhimento, como você recebe essa mulher na hora de atender a denúncia. Isso conta muito para o andamento do processo, né? Então, eu acredito que tenha que se especializar na área da segurança pública só para esse tipo de atendimento, que é preciso que haja esse espaço que só lide com esse tipo de problema, que é um problema gigantesco. A gente sabe que tem
vertentes por todo o nosso convívio social, é muito intenso, é muito grande, a gente sabe, como você disse, que os casos são muito altos, inclusive na nossa região. Então eu acredito que uma delegacia da mulher regional, que um grupo interno dentro da polícia seja somente para atender esse tipo de demanda, que haja essa conscientização da população e também interno dos trabalhadores da área de segurança pública, eu acredito que seja fundamental, porque senão a medida protetiva vira só um documento que não garante de fato a segurança da mulher, né? A gente sabe que em alguns casos ela funciona, mas muitas vezes você ter um documento pedindo distanciamento daquela pessoa que te agrediu, muitas vezes não é efetivo, né? E a gente chega no pior, que é a morte, que é o feminicídio. Silvia, medo e dependência financeira. Como combater esses dois aspectos para que a mulher possa vencer o medo e, consequentemente, com independência financeira, ela possa ter liberdade para sair dessas relações, né, que muitas vezes levam ao feminicídio? Existe uma dependência afetiva, que é subjetiva, dessas mulheres com seus companheiros, e muitas vezes esse laço é difícil de se romper, principalmente quando tem filhos, é difícil. Qualquer pessoa que já viveu um relacionamento, independente dele ser abusivo ou não, sabe que os laços que se criam são muito fortes, né? E então é o primeiro ponto que a gente já tem que pensar, como a gente ressignifica os relacionamentos, para que caso haja violência, a gente consiga romper com esse laço e não fique essa dependência emocional. Em relação à dependência econômica, existem alguns projetos que eu acho que são referências nesse ponto, que é, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa de acolhimento, é um programa federal, que foi do governo Dilma, se não me falha a memória, que é uma casa de acolhimento para essas mulheres. Então essa casa vai receber, ela vai dar todo o aparato psicológico, ela vai fazer o acolhimento como deve ser feito, vai colocar essa mulher ali dentro da casa, para que ela consiga dar andamento ao processo e ela não retorne para aquele lar violento, para aquelas condições de violência que ela vivia. Outro projeto que eu acho que é importante é o próprio Bolsa Família, porque o Bolsa Família ele é direcionado para a mulher, para chefe de família. Então você consegue dar para ela o controle ali das finanças da casa, você consegue colocar para ela o controle ali da própria vida escolar dos filhos, então ela que está controlando a situação. E aí também é mais fácil dela conseguir se desvincular do marido. Ela não vai perder o seu direito, o seu benefício se ela separar do marido. Ela continua com essa garantia e esse acesso financeiro, né? E é importante lembrar que esse tipo de programa como o Bolsa Família, ele não resolve só o problema daquela pessoa que recebe, né? Ele gera renda, ele gera um consumo principalmente para os microempresários locais, o mercadinho do bairro, né? Então, a papelaria que tem ali perto da casa. Então você faz a economia girar e ele é muito importante por conta disso, né? Ele gera um novo grupo de consumidores e essa mulher que tem o cuidado desse benefício, desse dinheiro. O Minha Casa Minha Vida também é direcionado para as chefes de família, a casa fica no nome da mulher, então isso também dá uma garantia a mais, quer dizer, aquela casa é dela, aquela casa, do ponto de vista legal, está no nome dela, então ela consegue ter uma independência financeira em relação ao marido. Então acredito que são alguns artifícios, alguns exemplos, claro que existem mais muitas políticas públicas a serem desenvolvidas acerca dessa questão, mas eu acredito que essas três são exemplos de uma possibilidade, que inclusive é uma possibilidade palpável, porque já são exercidas, né? Porque elas se tornaram políticas de Estado, então elas se mantêm mesmo com mudanças de governo, e é fundamental para que haja essa possibilidade da mulher conseguir sair desse ciclo de violência. Muito bem. Silvia, vamos pular para um outro tema dentro dos direitos humanos. A educação é um ponto importante dentro do aspecto dos direitos humanos. Em tempos de pandemia, e falando aqui do nosso município, como é que você está vendo o atendimento da área da educação para os alunos aqui do município, levando em consideração a importância da educação em relação aos direitos humanos? Eu acho que quando a gente pensa em educação, às vezes a gente fica pensando só na parte do aprendizado, mas educação é muito mais que isso. Quando a gente fala de educação, e principalmente educação pública, a gente está falando de um conjunto de direitos ali. E é claro, eu estou dentro da escola, então eu vi o trabalho incansável dos profissionais de educação. Eu não sou da rede municipal, mas eu conheço muita gente da rede municipal e eu sei que foi um trabalho incansável dos professores, né? Produz atividade,
faz o tal do drive-thru, entregando as atividades, recolhendo atividades prontas, o professor corrige, devolve para o aluno. Então, houve um trabalho individual ali, um trabalho dos pequenos grupos dentro da educação muito grande, né? Eu acredito, inclusive, que a gente só não foi uma perda total nesse tempo de pandemia, porque os professores continuaram agindo e trabalhando nesse sentido. Mas eu senti falta de algo mais geral. Por exemplo, a primeira coisa que, na minha visão, deveria ser feita, pensando até em âmbito nacional, quando a pandemia começa, é colocar a internet para todo mundo. É garantir que todos tenham acesso à internet de qualidade para conseguir dar continuidade nos seus estudos. Então, para mim, e foi vetado pelo presidente, mas para mim essa era uma premissa básica, né? E mesmo quando a gente pensa no âmbito local e até estadual, eu acho que faltou um pouco uma normatização, né? Olha, o caminho vai ser esse, o protocolo é esse, vamos seguir dessa maneira, que essa maneira garante a segurança do aluno, do professor, da escola e consegue garantir um aprendizado mesmo que mínimo. Então, eu acho que faltaram algumas políticas nesse sentido, né? Como que eu garanto que o meu aluno, que não tem acesso à internet, que não tem celular, consiga assistir às aulas à distância? Então, faltou um pouquinho desses pontos, né? O que eu preciso fazer para esse aluno ter acesso? E mais do que isso, como eu disse no começo, a questão dos outros direitos relativos à educação. Por exemplo, a merenda. A merenda, muitas vezes, é a única refeição que uma criança faz. Seja porque ela não tem condições, seja porque os pais trabalham fora e não tem tempo de fazer uma comida saudável para a criança, ou não tem quem deixar a criança. Então, a escola, ela cumpre um papel fundamental na sociedade, ainda mais num país tão desigual como o Brasil. E eu acho que a falta da merenda nesse contexto, né, o não estar na escola e não ter acesso à merenda, é algo gravíssimo que gerou efeitos catastróficos entre as crianças no ponto de vista alimentar, da segurança alimentar dessas crianças. E aí a gente escuta, entregou a merenda, mas a merenda que foi oferecida pela prefeitura eram algumas frutas. Poxa, isso não supre a alimentação que eles tinham, né, como merenda antes da pandemia. Quando a gente pensa no governo do estado, foi dado ajuda de R$55 por mês, mas isso também não faz com que você consiga ter uma segurança alimentar, é um valor baixo, né? Então, eu acho que existiram esses dois pontos mais problemáticos, por assim dizer. Claro que se a gente for explorando, tem muitos outros problemas, né? Por exemplo, a questão do assédio que as crianças passam e a escola era um lugar de segurança. E aí elas ficaram o tempo todo com essas famílias que geram violência, que abusam das crianças e não tinha mais esse espaço na escola para denunciar e também para estar distante da violência, né? Isso é muito importante. Mas os dois pontos cruciais que eu acho que vão gerar impactos pelos próximos, talvez, 30 anos, são essas duas ideias, a parte da alimentação e essa parte do acesso. A gente não conseguiu garantir o acesso das nossas crianças. Infelizmente, boa parte dos alunos da escola pública não tiveram acesso a nada nesse 1 ano e pouco que estamos vivendo com distanciamento. Muito bem. Silvia, religião. Qual é o papel da religião para o fortalecimento da aplicação dos direitos humanos? Bom, eu lembro sempre de uma conversa do Leonardo Boff com o Dalai Lama, e ele pergunta para o Dalai Lama qual é a melhor religião. E aí o Dalai Lama responde, a melhor religião é a que faz de você uma pessoa melhor. Então, a gente está num país predominantemente cristão, e aí quando a gente olha para um Jesus que também é Deus, né, na perspectiva cristã, mas é também um ser histórico, né, um ator histórico, no sentido de que ele realmente existiu, a gente vê uma pessoa que foi injustiçada, que teve um julgamento injusto, que foi morta pelo Estado da época, né, pelo dito governo que existia na época, que foi atacada pelas suas ideias, pelo que defendia. Ou seja, Jesus foi alguém que não teve seus direitos humanos respeitados, né? E aí quando a gente olha para essa centralidade da religião cristã, eu acredito que tem uma potência muito grande nesse sentido de tocar as pessoas para isso. Poxa, Jesus foi um defensor dos direitos humanos. E aí a gente olha a trajetória da Igreja Católica aqui no Brasil, é bem interessante, porque durante a ditadura militar, a gente tem vários freis franciscanos se manifestando pela democracia, que inclusive, né, na figura do Frei Tito, foi torturado e ficaram presos, Frei Beto foi preso também. Então a gente tem uma igreja atuante e se posicionando na defesa dos direitos humanos. Eu acho isso incrível na história do Brasil, né? Inclusive o projeto Ditadura Nunca Mais, que está atrelado também à Igreja Católica. Eu acho que esse sentimento
é básico para alguém que se propõe a ser cristão, esse elemento, essa característica de fraternidade, essa característica de amor ao próximo, de respeito aos direitos humanos, de respeito ao outro. Então, eu acredito que a religião, talvez, ela cumpra essa função de despertar esse sentimento de cuidado com o outro, né? Isso é fundamental. Democracia, Silvia, ela o termo democracia é importante dentro do aspecto dos direitos humanos. Falando aqui na nossa sociedade local, Amparo, propriamente dito, você como vereadora, agora aí nesse mandato, você enxerga Amparo como uma cidade efetivamente democrática? Eu acho que é difícil a gente pensar, porque a democracia é muita coisa, né, como você colocou. E a gente pensa muito em democracia como emitir opiniões, em ter espaços para se posicionar, para dizer. Só que eu acho que a democracia, ela pressupõe muitas outras coisas, né? A democracia, ela pressupõe segurança alimentar, ela pressupõe uma moradia digna, ela pressupõe acesso à educação de qualidade, ela pressupõe acesso ao mercado de trabalho. Então, eu acho que temos democracia? Temos democracia. A nossa democracia é falha? A nossa democracia é falha. E aí, não só por características específicas de Amparo, mas por características de âmbito nacional e até global. Muitas vezes a gente não corresponde a tudo que a gente precisa para viver, de fato, uma democracia. Mas, às vezes, eu penso em Amparo, acho que Amparo viveu tempos muito importantes para a construção democrática, os orçamentos participativos, por exemplo, né, onde a população interferia diretamente nos rumos da cidade. A gente tem conselhos aqui, a gente tem conselho de cultura, conselho de educação, de assistência. Então, eu acho que são espaços muito importantes que nós deveríamos ocupar mais esses espaços. A própria Câmara Municipal tem feito um esforço para ser mais aberta, para receber mais as pessoas, né? A gente tem tido muitas participações na Tribuna Livre da Câmara, por exemplo. Mas é claro que ainda tem um longo caminho, né? A gente tem um longo processo, porque eu acho que a democracia, assim como os direitos humanos, ela é construída. Então, a gente precisa criar um hábito de sermos atores democráticos, de sermos agentes democráticos. Muitas vezes a gente terceiriza isso, né? A gente tenta eleger heróis, a gente foca em uma pessoa e fala, nossa, agora essa pessoa vai resolver os nossos problemas, porque agora eu votei no fulano para vereador e ele vai resolver os nossos problemas. Votei em fulano para prefeito, ele vai resolver os nossos problemas. Isso independente de posicionamento político. A gente tem muito essa ideia aqui de que alguém vai vir e vai resolver os nossos problemas. E não é. Quem resolve os nossos problemas somos nós com envolvimento e participação. Então, só que para a gente conseguir se envolver e participar, a gente precisa ter acesso a esses direitos básicos. Enquanto a gente não tem saúde, educação de qualidade para todos, acho muito difícil a gente exigir participação popular. Serviço público de qualidade, Silvia, são agentes potencializadores para que as pessoas realmente tenham os seus direitos básicos respeitados. O que você entende, como vereadora, que precisa ser melhorado a título do atendimento público aqui na cidade de Amparo? Primordial a valorização do servidor público. Se o servidor público não tem uma carreira bem feita, um plano de carreira legal, que garanta os seus direitos trabalhistas, que garanta um salário digno, a gente não consegue fazer o serviço público andar, porque o servidor público é quem vai lá e executa na prática a política pública. Eu digo isso como servidora pública do estado que eu sou, né? Então, eu acho que é primordial uma valorização desses servidores, que esses servidores tenham acesso ao dissídio anual, que esses servidores tenham um salário condizente com a sua formação e com a função que eles executam, que esses servidores passem por formações e que eles consigam ter um plano de carreira que dialogue com o serviço que eles executam, né? A gente olha aqui em Amparo, por exemplo, temos vários postinhos de saúde, né? Temos uma estrutura bem legal de postinhos, todos os bairros praticamente têm. E os bairros mais antigos têm servidores públicos de carreira, que estão lá há muito tempo. E eu falo isso porque o bairro que eu moro, a gente tem esse privilégio /direito garantido, que são funcionários que estão há muito tempo, são funcionários que conhecem a população. Só que em postinhos em bairros mais novos, a gente tem um problema sério, que é, por exemplo, da terceirização de médico. Você não tem um médico fixo ali que vai te atender, que vai atender os seus avós, que vai fazer o acompanhamento da família. Esses médicos, como é terceirizado, como é privatizado, esses médicos vão trocando. Cada semana é um médico que está ali. E aí, quando a gente usa uma estratégia, que é a estratégia que pauta os nossos postinhos, que é a saúde da família, esse projeto se perde no caminho. Porque você não tem um profissional que acompanha esse paciente com uma certa frequência, que conhece, né, já o histórico do paciente,
que sabe das questões, sabe o que envolve aquele paciente, sabe acolher aquele paciente. Você não tem, porque você tem uma rotatividade muito grande de funcionários. E são funcionários que ganham salários menores, que têm um plano de carreira que não respeita todos os direitos trabalhistas. E aí isso gera problema, isso gera um atendimento que não é tão bom. Isso gera lacunas, como eu disse, no projeto de saúde da família, porque você não conhece aquele seu paciente. E aí a gente acaba não tendo um serviço público pleno, né? E o mesmo vale para as outras áreas. Se a gente não tem um funcionário com um bom plano de carreira, um funcionário bem treinado, a gente acaba estourando todo o processo. Silvia, emprego e renda, bases para uma vida digna. Que movimentos você vê na Câmara Municipal de Amparo hoje que estão relacionados à potencialização da geração do emprego e da renda para a população amparense? Eu acho que a Câmara e mesmo o Executivo, a Prefeitura, muitas vezes a gente não tem esse poder de resolver alguns problemas, como é o caso do desemprego que eu falei no começo da nossa conversa, que ele é estrutural. A gente está falando de um problema estrutural que vai muito além de uma prefeitura, que vai muito além de uma Câmara. Mas algo que eu vejo que tem esse intuito foi o próprio auxílio emergencial que foi aprovado. Mesmo não sendo um valor tão alto, mesmo com alguns problemas na execução do projeto, né, porque foram colocados muitos empecilhos ali, então poucas famílias foram contempladas, eram para ser 600, a gente não chegou nem a 500, então poucas famílias, não foram todas as famílias inscritas, que eram mais de 1.000, e nem todas as famílias que eram para ser atendidas foram, que eram 600. Então, mas eu vejo que é um programa que potencializa essa movimentação econômica, porque quando você dá os R$170 para aquela pessoa vai e compra no mercado, aquela pessoa faz uma compra na farmácia, aquela pessoa faz uma compra numa loja. Então você está fazendo a economia girar, né? Aquele dinheiro, ele não é uma doação que você insere ali, você tira da prefeitura, coloca no bolso da pessoa e acabou o processo ali. Não, a gente está falando do desenvolvimento de uma cadeia econômica. Então é fundamental esse tipo de projeto, principalmente num contexto de crise, porque ele consegue manter ali uma seguridade econômica, né? Você consegue fazer esse dinheiro girar, ele não fica restrito à pessoa que recebeu, ele passa. E quando ele passa, ele movimenta a economia local. Silvia, você comentou agora, seriam 600 pessoas a serem atendidas e foram em torno de 500 pessoas, né? Essa diferença, em torno de 100 pessoas, qual foi o motivo real? As pessoas não atenderam algum requisito básico, não procuraram auxílio? Por que se deu essa diferença? Não atenderam os requisitos básicos, né? Na verdade, foi uma análise até de profissionais da assistência, de que alguns requisitos ali, eles não eram necessários, eles extrapolavam algumas questões. E aí, quando você coloca muitos requisitos, você vai derrubando ali as pessoas. Então, tinham muitos inscritos, tinham mais de 1.000 inscritos, só que não conseguiram preencher nem 600, porque eram muito empecilhos, muitos detalhes. As pessoas procuraram, sim. Inclusive, no bairro que eu moro, várias pessoas me procuraram para pedir ajuda, para fazer o cadastro, né? Porque já era complicado você fazer um cadastro online. As pessoas que estão precisando desse auxílio, muitas vezes não têm internet em casa, né? Então, já começou a complicação. Mas a gente auxiliou, a própria prefeitura estava recebendo por ligação também esse cadastro, e o cadastro aconteceu. Então, as pessoas procuraram. Mas a questão ficou nesses pré-requisitos, que eram muitos, muitos. Então, quando você coloca muito empecilho, você reduz a lista de beneficiários, né? Muito bem. Um atendimento digno para as pessoas de maior idade, aposentados e aposentadas desse país. Que aspectos da Previdência você entende, Silvia, que precisam passar por uma reforma para que o direito dessas pessoas possa ser efetivamente aí consolidado? Bom, a Previdência é um caso bem sério e complexo, né? Porque a Previdência, ela está entre os 3 pilares da Seguridade da nossa Constituição. Ela está junto com a assistência social e com a saúde, é o nosso tripé de segurança social. E esse tripé, ele se pauta pela solidariedade. Então, a gente falar que a Previdência está em déficit é algo que já não faz muito sentido pela própria Constituição, porque pelo que está posto na Constituição, não existe déficit da Previdência. Se o dinheiro arrecadado não consegue atender todas as pessoas, o governo tem que inserir dinheiro e fazer isso acontecer. Porque essa ideia de solidariedade, de segurança, que esses 3 casos aí estão inseridos na Constituição. E é interessante, né? A gente fala, né, dessa dívida, poxa, o grande argumento para a reforma da Previdência é que o dinheiro que estava entrando,
era menor do que o dinheiro que precisava ser distribuído. Aí a gente olha um país como a Dinamarca, né? Na Dinamarca, 75%, se não me falha a memória, do dinheiro da Previdência vem do governo. Então, o governo precisa inserir 75% do dinheiro na Previdência. A nossa Previdência aqui no Brasil, ela não precisou de dinheiro do governo até 2015. Desde lá da Constituição de 88 até 2015, o governo nunca precisou pôr nada na Previdência. Ela sempre andou com as próprias pernas. E a partir de 2015, o governo começa a precisar inserir dinheiro nela para atender todas as pessoas, né? Porque a Previdência, ela tá com os idosos, mas ela tá também com a pessoa que sofreu um acidente de trabalho, com a pessoa que não tem condições e assim vai. E a partir dali o governo precisa começar a colocar dinheiro. Só que é interessante porque quando a gente olha a dívida de várias grandes empresas brasileiras, essa dívida ela é 3 vezes maior do que esse déficit da Previdência. Então, se o governo cobrasse essas grandes empresas que devem tanto dinheiro para... Porque o trabalhador não deve para a Previdência, né? A gente já é tirado na hora do nosso salário, já paga, já vai. Agora, essas empresas ficam com esse saldo devedor. Se essas empresas pagassem, elas têm uma dívida 3 vezes maior do que o déficit. Então, só delas pagarem 1/3 da dívida já resolveria esse tal rombo da Previdência. Então, eu acredito que existem medidas para serem tomadas em relação à Previdência para que a gente não vivesse essa ideia de rombo. Como eu disse, eu não acredito nessa ideia de rombo, porque ela está no tripé da Constituição ali junto com a assistência social e com a saúde. Então, na Dinamarca, como eu disse, em vários países, o governo insere sempre dinheiro na Previdência. É muito raro um caso como o do Brasil, que o governo não inseria há muito tempo. Mas, mesmo assim, se a dívida fosse cobrada, a gente não teria esse contexto deficitário. Muito bem. São muitos aspectos, não é, Silvia, relacionado ao atendimento dos direitos humanos. Vamos sair dos nossos idosos para as nossas crianças, né? E em questão do respeito aos direitos humanos da criança, propriamente dito, como é que você vê a questão da política da palmada nesse cenário do respeito ao direito da criança? Eu acho complicadíssimo, né? O pessoal fala, vamos educar na base da palmada, só que aí já perdeu o foco de educação, porque a educação ela tem que ser emancipatória, ela tem que trazer uma nova perspectiva para aquela pessoa que está recebendo a educação, e a palmada já corta com tudo isso. É muito complicado porque as pessoas minimizam, né? Mas foi só uma palmadinha. Mas o que diferencia a palmada de uma agressão? É uma linha muito tênue. A gente não consegue perceber até onde é a palmada e onde começa a agressão. Logo, tudo é agressão. Então, essa ideia de violência, de ataque ao corpo da criança, porque muitas vezes a gente acha que o corpo da criança é público, né? Todo mundo vê uma criança na rua, passa a mão, mexe com a criança. E a criança é um indivíduo. Ela é um indivíduo em formação, mas ela é um indivíduo. Ela tem um corpo que não é público. Então, ela tem que ter esse corpo respeitado, né? Isso vale para a questão da palmada. E isso vale agora, 18 de maio, foi o dia da conscientização contra o abuso infantil. A gente tem casos alarmantes aqui no Brasil e aqui em Amparo, inclusive, de abuso. São muitos, inúmeros os casos desse tipo de abuso com as crianças. Então, eu acho que é fundamental para uma sociedade que sonha em ser democrática, que sonha em ser mais igualitária, que os direitos das crianças sejam preservados, que elas tenham esse cuidado, e não só da família. A responsabilidade de criar, de educar uma criança é da sociedade como um todo. Muito bem. Silvia, os temas são muito interessantes dentro desse tema direitos humanos, e eu gostaria agora de passar por um aspecto político mais geral aí do Brasil, né? A questão da prisão do presidente Lula. Como é que você viu a questão da prisão do presidente Lula, principalmente com relação ao aspecto de infringir os direitos humanos básicos do indivíduo? Aqui no Brasil eu acho que a gente vive uma máxima jurídica ao contrário, né? Porque a gente deveria partir do pressuposto que a pessoa ela é inocente até que se prove o contrário, mas aqui no Brasil muitas vezes me parece que a justiça ela funciona num modus de que a pessoa ela é culpada até que ela prove que ela é inocente. E a gente percebeu muito isso no julgamento do presidente Lula, porque o tempo todo era ele tendo que provar que ele era inocente e não o jurídico provando que ele era culpado, né? Tanto que quando a gente pega a sentença escrita, o que deu a sentença do juiz Moro em cima do Lula? Convicção.
E quando a gente tem alguém condenado por uma convicção de um juiz, é algo complicadíssimo, né? Eu fico pensando, se para um cara que era presidente da República, o desdobramento foi esse, uma prisão por convicção, uma prisão super coerciva, violenta, né? Eu fico imaginando o que acontece com um cidadão comum na justiça brasileira. Como que um cidadão comum é tratado dentro da justiça diante desse modo? Se o presidente, que é uma pessoa pública, que apareceu em jornal, apareceu na mídia internacional, foi tratado dessa forma, eu imagino o cidadão comum que não aparece na grande mídia, que não aparece nos jornais, como ele não é tratado. E aí, a gente tem agora o desdobramento desse caso todo, com o STF avaliando que, primeiro, que não era para aquela vara jurídica julgar o Lula, porque aquela vara estava restrita às questões relacionadas à Petrobras, e o Lula foi acusado por coisas que não tinham nada a ver com a Petrobras, e segundo, por conta dessa parcialidade que o juiz teve na hora de avaliá-lo, né? Já começa por ter sido condenado por convicção e não por provas, e também pelo fato de que logo quando acontecem as eleições presidenciais, o juiz Sérgio Moro se torna cargo de confiança, né? Indicado do presidente Bolsonaro, que foi o maior beneficiado da prisão do Lula, porque as pesquisas presidenciais já diziam que o Lula ganharia do Bolsonaro. A partir do momento que o Lula sai de jogo, quem se beneficia acaba sendo, inevitavelmente, o presidente Bolsonaro. E o juiz que tira o Lula do jogo se torna parte do governo Bolsonaro. Acho que ali foi onde foi o começo do fim. As pessoas começaram ali a perceber que tinha algo errado. Que como ele vem ser um cargo ali de confiança, né? Um cargo do presidente Bolsonaro, sendo que ele era o juiz. O juiz, nós temos direito a um juiz imparcial, né? Um direito básico, mínimo, que é da imparcialidade, que a gente seja julgado pelo que aconteceu e não pelas opiniões ou características do juiz que nos julga, né? Então eu acredito que esse caso do Lula ele vai entrar, ele já está na história, e a avaliação que eu faço é essa, que foi sim uma violação dos direitos humanos, e a reflexão que eu coloco é o que acontece com o cidadão comum. Se isso foi feito com o presidente, eu fico imaginando com o cidadão comum. Silvia, é muito possível um embate para a cadeira presidencial nas próximas eleições entre Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. Como é que você vê esse embate político, principalmente sobre o aspecto, né, de manifestações violentas nas ruas desse país? Eu acho que a gente vai ter que ser bem cauteloso nesses próximos anos, porque tudo está muito à flor da pele. E eu acho que, como eu já coloquei, o modus operandi do Bolsonaro é muito parecido com o do Trump. Então, o Bolsonaro ele tem uma característica de instigar a população, de colocar a população no front, né? Ele faz muito isso, ele joga muito com isso. Então, o meu exército vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele tenta cooptar, não consegue, mas ele tenta cooptar ali as Forças Armadas. E então eu acho que é um contexto em que a gente tem que manter a democracia sempre como norte, como foco de tudo, e aquele sentimento de republicanismo, sentimento, né, próprio sentimento democrático em si, porque é um contexto de crise e é um contexto que eu tenho medo de que a gente viva, como eu já disse, o que os Estados Unidos viveu. Eu tenho medo de uma manifestação com os resultados da eleição que gere violência, que gere morte. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses grupos que se propõem a serem violentos. Até porque o discurso desses grupos muitas vezes ganha voz, porque é um discurso fácil também, né? Você coloca que, olha, se você tiver uma arma, seus problemas estão resolvidos, porque você vai lá e mata o seu problema. Só que viver em sociedade não é assim, né? Além de ser uma ação violenta, não vai resolver problema nenhum as pessoas andarem armadas, todas elas. Então, só que são discursos que ganham a população, porque são fáceis. São simples. E o povo que já está desesperado compra esses discursos. Só que aí vem o processo violento, vem esse incentivo à violência muito grande, ao ataque. Então, eu acredito que nós, principalmente, que temos uma vida pública, que estamos no âmbito político, estamos vivenciando, né, nós do legislativo, do executivo, eu acho que a gente tem que ter muito jogo de cintura, muita calma, principalmente nos relacionamentos que a gente estabelece entre as outras figuras políticas, porque nós estamos em evidência e nós somos exemplos para as pessoas que estão vendo. Então, se a gente não manter esse jogo de cintura, se a gente não manter esse respeito para quem tem uma opinião diferente da nossa, não vai ser a população também que vai manter, e a gente vai viver uma barbárie, se é que já não estamos vivendo. Muito bem. Por paz, muita paz e respeito às decisões
das urnas, não é, Silvio? Isso é o mais importante. Quem ganhar as eleições, evidentemente, que seja um ótimo presidente para todos os brasileiros, não é? Silvia, infelizmente estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria de fazer uma última pergunta para você e naturalmente abrir para as suas considerações finais aí aos nossos internautas. Que mundo ideal você vislumbra colocando dois aspectos principais, direitos humanos e política? Eu gosto sempre de me apegar a uma frase da Rosa Luxemburgo que coloca pra gente que o mundo ideal seria um mundo onde nós sejamos igualmente, né, tenhamos direitos iguais, mas sejamos humanamente diferentes, porque temos diferenças, e totalmente livres. Então eu acredito que política e direitos humanos elas andam de mão dada. A gente não tem participação política se a gente não garantir para a população acesso aos seus direitos humanos. Muitas vezes cortar os direitos humanos das pessoas é uma estratégia de manutenção do poder em alguns grupos, né? Então a luta por direitos humanos ela caminha de mão dada com um envolvimento, com uma participação política. Eu não consigo desvincular as duas lutas. Então um mundo que eu acredito que seja ideal, seja um mundo onde a gente consegue ter acesso a esses direitos e, consequentemente, quando toda a população consegue se tornar um agente político, um agente da própria vida e que tenha direitos garantidos a ponto de poder tomar as decisões e escolher seu caminho com liberdade. Muito bem. Professora Silvia Forato, vereadora do município de Amparo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no canal Educação e Business. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Giovanni, é sempre muito bom estar aqui, segunda vez que eu participo. E eu acho que é fundamental esse tipo de conversa porque a gente precisa desmistificar alguns temas. A gente muitas vezes pensa em direitos humanos de uma maneira preconceituosa, de uma maneira sem embasamento nenhum, sem saber direito o que é. Então a gente tem que buscar informação, a gente tem que conversar e estar aberto a compreender o que são os direitos humanos. Ter direitos humanos garantidos para uma sociedade é bom para você, é bom para mim, é bom para todos nós. Só assim a gente alcança uma sociedade de fato democrática e que respeite todas e todos. Muito obrigado, Silvia, e fica a desejar o convite aqui para uma próxima entrevista. Não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal através do site unize.pe/unifia, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar no Unifia e transforme seu futuro. E não se esqueça, vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós.